Ó, gente, serviço. A Prefeitura de Vila Velha informou que o acesso às ilhas Itatiaia e dos Pacote, esse acesso está suspenso de hoje até 15 de outubro. A medida visa proteger o período reprodutivo de aves marinhas ameaçadas e que passam pela região. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa medida com Alexandre Afonso, ele é o coordenador de fauna silvestre da Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha. Alexandre, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Me fala um pouquinho da medida. Já está valendo então, né? Não, já está valendo. A partir de hoje, as ilhas ficam com restrição ao desembarque dos Pacotes e de Itatiaias, né, até 15 de outubro. A gente tem que lembrar que isso não é exclusividade de Vila Velha, tá? É uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente, lá de 2005, que além das ilhas Itatiaias e dos Pacotes em Vila Velha, também restringe o desembarque na Ilha da Galeta de Fora de Vitória, nas Ilhas Escalvadas em Guarapari, na Ilha Branca em Marataízes. Então, isso vale para todo o estado, não só para Vila Velha. Entendido. É uma decisão do CONSEMA. Do CONSEMA. Aham. Quais são as aves que passam por lá? É um período de reprodução delas? A gente está falando aqui de Itatiaias, de um dos principais sítios reprodutivos do Brasil em relação a essas espécies, tanto do 30 réis de bico amarelo, 30 réis de bico vermelho e pardelas, um dos principais sítios reprodutivos do Brasil, né? Essas aves são migratórias, elas vêm em direção ao Brasil, às ilhas caribenhas, mas aqui, por exemplo, as pardelas de asa larga, elas só se reproduzem, por exemplo, em Itatiaias, né, e em duas ilhotas de Fernando de Noronha. Então, para a gente ter a noção da importância que essas ilhas têm para a conservação dessas espécies que já estão pelo Ministério do Meio Ambiente na classificação de vulnerável e ameaçada de extinção. E elas saem do frio e procuram um lugar mais quente? Sim, sim. Me fala um pouquinho desse movimento. Então, essas aves, essas espécies, elas saem do norte, algumas vêm descendo, né? A gente teve a experiência aí em 2023 com a gripe aviária, né, que também reforça a nossa importância de proteger esse período reprodutivo dessas aves, que essas duas espécies, por exemplo, tiveram praticamente o ano perdido em 2023 de reprodução. Essa população ela vem diminuindo drasticamente desde os anos 80. Então, a gente tem registros aí na década de 80 entre essas duas populações de 14 mil indivíduos, né? E tem registros agora em 2025 dessas mesmas populações, esses mesmos indivíduos caíram para 3.500 indivíduos, né? Então, assim, é importantíssimo esse período a população respeitar esse fechamento das ilhas, porque o estresse gerado de movimentação dentro das ilhas faz com que os animais abandonem os ninhos, abandonem filhotes, não vão para a postura de ovos. Então, isso é muito importante. Deixa eu ver se eu entendi. Elas morreram de gripe aviária, por isso que a diminuição das espécies? Ou elas não se reproduziram? Sim, a gente teve o período de 2023 que a gripe aviária atingiu as aves silvestres. Sim. Né? A gente até o Espírito Santo foi o primeiro a registrar, né? Então, o que aconteceu? Como elas são aves pelágicas e elas ficam restritas às ilhas, a gente conseguiu meio que monitorar essa transmissão dessas doenças, porque foi feito trabalho junto com pesquisadores, com instituições de reabilitação. Então, assim, no ano de 2023,
A maioria das espécies atingidas foram as andorinhas do mar, 30 réis de bico amarelo, 30 réis de bico vermelho. Só que o estresse que gerou, porque a gente tem outras espécies oportunistas que foram para o local porque a mortalidade estava muito grande na ilha. Então, assim, espécies chegando como aves de rapina, urubus, fizeram com que os animais abandonassem os ninhos, né, abandonassem filhotes, e muitos indivíduos da população adulta morressem. Então, a gente, por exemplo, a gente tem espécie aí de reprodução do andorinha do bico vermelho, foi praticamente 0%, foi perdido. As de bico amarelo, calcula-se que 1/3 da população adulta morreu por gripe aviária e deixaram a ilha, deixaram os ninhos, deixaram filhotes. Então, assim, foi um período muito complicado que a gente só vai ter essa noção do quanto vai ser afetado essas populações daqui a 2, 3, 4 anos, né? Mas a gente já sabe que vai haver uma diminuição dessas populações. Então, por isso que hoje, mais do que nunca, é importante respeitar essa resolução do CONSEMA. É uma resolução que lá atrás, lá em 2005, foi tomada à base de pesquisa, de informação. A Secretaria de Meio Ambiente de Vila Velha, a gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, ela preza pelas informações técnicas, né? Uhum. A gente leva muito a sério isso. Então, é por isso que hoje a gente transmite essa informação para a população, que mais do que nunca é importante respeitar a legislação, respeitar essa restrição de desembarque. Lembrando que Pituã, ela continua aberta, as pessoas Essa era a minha dúvida. Por que a Pituã fica aberta? Porque a Pituã não faz parte do sítio reprodutivo. O único motivo de se fecharem as ilhas, essas ilhas citadas, é que são sítios reprodutivos, é onde os animais vão e continuam indo durante anos se reproduzir. Como Pituã não é um ponto de reprodução, Pituã não necessita ser fechada, ser restringida. Lembrando que a mesma resolução CONSEMA, que ela fecha as ilhas nesse período, ela também dá diretrizes para outras ilhas que não estão fechadas para utilização, como é proibido levar animais domésticos, proibido fazer fogo. Tem todo uma diretriz para que você possa desembarcar também. Entendido. Vamos falar um pouquinho, né? Existe um turismo que funciona, né, Alexandre? Você sabe disso, de pessoas que usam os barquinhos, né? Se deslocam da areia da praia para frequentar as ilhas. O que pode e o que não pode a partir de hoje? Está fechado, está fechado. Tá. Itatiaias está fechado, não pode a visitação. As pessoas não podem desembarcar, então os passeios não podem ser realizados. Pituã continua normal durante o ano todo, como sempre foi. E como é que é a fiscalização? Os pescadores continuam a fazer os passeios, continuam a levar as pessoas para desembarcar em Pituã, e as regras são as mesmas. Proibido animal doméstico, proibido levar carvão, fazer churrasco, tem que levar o seu lixo de volta, as mesmas regras que durante todo o ano. Isso, e para quem tem, né, as suas próprias embarcações, proibido também fazer parada por lá. Em Itatiaias. Tá? E pacotes. Itatiaias e pacotes. Uhum. A gente cita mais Itatiaias porque Itatiaias é mais acessível e tem mais uma área melhor para as pessoas visitarem. Pacotes fica mais afastado, não é uma ilha que tem tanto atrativo, não tem uma praia em si para ser utilizada como Itatiaias entendeu? Uhum. E existe um risco de gripe aviária também para esse movimento? Vocês estão acompanhando isso? Não. A gente está monitorando tudo, mas a gente já tem alguns anos após 2023 que a gente está monitorando e a gente não está vendo o vírus ser carreado mais. Então, a gente, toda vez que entra o período migratório, a gente começa a monitorar.
A gente tem as instituições junto com o MAPA, né, que é o Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Saúde, instituições aqui que foi a primeira a detectar a gripe aviária, que é o IPRAM, a gente e a Prefeitura de Vila Velha, a gente fica monitorando isso. Então, assim, mais um motivo para que a gente evite esse desembarque é justamente isso, para a gente ter uma noção melhor e uma capacidade melhor de monitorar essas aves, caso aconteça do vírus vir carreado junto com elas no período migratório. Mas 2024 a gente ficou tranquilo, 2025 ficou tranquilo quanto à gripe aviária e a gente espera que 2026 também esteja, entendeu? Entendido. E como é que é essa conscientização de vocês com os pescadores, hein? Então, a gente, como prefeitura, a gente tem tem a Secretaria de Turismo, que faz um trabalho mais próximo a eles, né? A Secretaria de Meio Ambiente, através da educação ambiental, sempre tem esse contato, sempre tem uma reunião falando sobre isso. Não só sobre isso, a Secretaria de Meio Ambiente já fez reuniões trazendo convidados como o ICMBio, o IBAMA, para falar sobre pesca, sobre atividade de pesca, o que é necessário, o que não é necessário. A Secretaria de Turismo já trabalhou junto com eles a forma de fazer o turismo, o cadastro dos pescadores, estava para implementar até mesmo um aplicativo para que as pessoas conseguissem fazer essa compra desse passeio, né, através dele, e a gente ter um controle do número de pessoas que desembarcam na ilha. Então, assim, tem todo um trabalho sendo feito em relação a essa atividade turística, entendeu? A Prefeitura já foi junto com os pescadores na Capitania dos Portos para fazer reunião, para falar sobre as embarcações, sobre como fazer. Então, está sendo feito um trabalho durante anos junto com eles. Entendido. Se houver fiscalização e a presença de pessoas nessa área de proibição, como é que funciona? É multa? Elas vão estar... No primeiro momento, a gente prefere fazer a conscientização. A gente conta com o comportamento ambiental das pessoas, conta com a ajuda delas em relação a cumprir, né, essa determinação de fechamento, só que posteriormente, se não for respeitado, a gente vai fazer o que reza cumprir a lei, porque aí tem toda uma quebra de legislação, desembarcar em local proibido, tem a Capitania dos Portos que a gente pode chamar também junto para fiscalização, e aí uma embarcação atracada em local proibido tá sujeita às penalidades. Uhum. Mas a gente prefere contar com a consciência das pessoas e que a gente não tenha que partir para essa parte mais pesada da legislação. Assim a gente espera também. Alexandre, te agradeço pela entrevista, viu? Bom trabalho para vocês. Muito obrigado, bom dia. Um bom dia.